Introvertendo. Um olá para você que está agora assistindo, não só ouvindo. Este é o Introvertendo e nós vamos tentar esse formato de vídeo dessa vez. Esse já é o segundo vídeo. Dessa vez continuaremos a responder perguntas como fizemos da última vez. Caso vocês tenham interesse, podem mandar perguntas pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, pelos e-mails. Ou aqui mesmo nos comentários. Sim. Que daqui a 1 mês, 2 meses a gente grava mais vídeos respondendo perguntas. Sim. E vai ser bem legal. Vamos tentar manter esse formato, caso vocês gostem. E, por favor, caso tenham qualquer tipo de crítica, tanto sobre esse formato quanto pelo podcast, mandem para as nossas redes, que são... Sim, nós temos nosso Facebook, Twitter, Instagram, que são todos Introvertendo. E também nós temos nosso site, que é introvertendo.com.br. E nós temos nossos endereços de e-mail, que é ouvinte@introvertendo.com.br. E também, para quem quiser fazer um contato mais profissional e institucional, nós temos o contato@introvertendo.com.br. É isso. Como conseguir a independência e praticar a autonomia? Alguns dos integrantes do podcast já conseguiram morar sozinhos? Podem dar dicas ou até mesmo gravar um episódio a respeito? Obrigado. Nós temos anotado desde o início do podcast, inclusive foi um dos primeiros temas que eu anotei, que era o chamado morando sozinho. O problema foi, as pessoas que moravam ou moram sozinhos do podcast, elas não frequentavam o grupo na mesma época. Um estava um pouco fora, o outro acabou se mudando para o interior do Paraná, que é o Michael. Mas sim, no caso do podcast, nós temos várias pessoas que moraram ou já moram sozinhas. O Marcos mora sozinho e no final de semana ele vai para casa dos pais, que moram no interior. O Michael morou um tempo sozinho aqui em Goiânia, a família dele é do Paraná. A Thaís Mousken, a família dela é de São Paulo e ela mora atualmente em Florianópolis porque ela trabalha numa empresa em Santa Catarina. Então nós temos vários casos e eu acho que esse tema é mais interessante da gente desenvolver no episódio, mas eu acho que a principal questão de morar sozinho, da autonomia, é primeiro você estar confortável com o ambiente, você saber onde que você vai ficar e você ter responsabilidade suficiente para arcar com todos esses gastos. E o segundo é você considerar se a sua saúde mental ela tá bem o suficiente para você morar sozinho. Porque você vai juntando uma série de coisas, de fatores sociais e obviamente, quando você mora com outras pessoas, em caso de qualquer tipo de crise, as pessoas podem dar esse apoio que você não vai ter quando você mora sozinho. Então, é algo que acontece com alguns que estão dentro do podcast de ter essa autonomia e outros que ainda não, também pelo fator da idade, né? Nós somos ainda relativamente novos. E nós temos mais perguntas agora, é do Pedro Henrique. O Pedro Henrique perguntou o seguinte: vocês já serviram o exército no serviço obrigatório? Então, não. Eu fui completamente dispensado do exército por questão do relatório da minha psiquiatra dizendo que eu sou autista. E então nem... E da sua asma, né? Porque ele é asmático, ele tem um monte de problema de saúde. Eu tenho asma em nível grave, quase gravíssimo, então não é a pessoa ideal que o exército gostaria de ter. Não cheguei nem a ser, qual é que é o nome? Reservista. Sou completamente dispensado. No meu caso, a questão do exército veio antes do diagnóstico do autismo, então eu passei por todo o processo, eu me alistei, inclusive eu tinha um tio que fazia terrorismo com relação a isso, sabe? Ele ficava falando, você vai no exército, você vai tirar roupa, você vai comer galinha e tudo mais, sabe? Comer galinha viva, você não já ouviu falar disso? Não, eu só vi a tirar coisa... roupa. Então, enfim, eu cheguei lá no dia, eu era bem mais novo, e aí eu lembro que eu cheguei na sala de exames, que junta 20 pessoas e tudo mais. E aí o cara perguntou assim, alguém aqui tem problema de saúde? Eu levantei a mão e falei, eu tenho miopia. E aí ele perguntou, você quer servir? Eu falei, não. Aí ele já um negócio, falou assim, então você pode ir embora. E aí foi o alívio. Aí depois, no ano seguinte, eu recebi o diagnóstico de Asperger. Mas enfim, no fim das contas, eu fiz só esse processo mesmo até reservista. E eu não quis servir, mas eu acho que também dentro do exército você tem as áreas tecnológicas, então tem espaço para autista, né, de nível leve se ele quiser, mas não é o meu caso, não tenho essa predileção. Também não é meu. A Thalita Lombardo perguntou o seguinte: como interpretam a possibilidade de compra de aparelhos da eletroconvulsoterapia, de eletrochoques, para o Sistema Único de Saúde, o SUS? Eu não tenho nenhum tipo de formação em área médica ainda, então eu não posso falar categoricamente nada aqui, é completamente leigo que eu falo. Mas sobre esse aspecto meu leigo, eu tenho a impressão seguinte: o tratamento com eletroconvulsoterapia me parece muito arcaico até, no qual você
tira a personalidade, você não literalmente tira a personalidade, mas você trata a pessoa que está passando por esse tratamento como sem personalidade, não é nenhuma pessoa, para você tratar de maneira tão inumana assim. Porque existem diversos tratamentos que não chegam nem perto de serem tão agressivos e possuem sim certo respaldo científico e resultados práticos. Então, esse tratamento, além de ser literalmente muito doloroso para quem tem, ele só é possível de ser praticado por pessoas que não conseguem ver seus pacientes como humanos. Porque quem consegue ver não teria a capacidade de tratá-los assim. E além de tudo, quando a gente pega um pouco sobre a história da saúde mental no Brasil, toda a questão de legislação, os manicômios e tudo mais, você vê que há sérios problemas com relação a isso. São uma série de políticas, né, do ponto de vista institucional, que são ultrapassadas, que não são recomendadas pelos profissionais da psicologia de diversas áreas. Então é algo bizarro de se pensar em pleno ano de 2019 que existam cogitações de que utilize esse tipo de equipamentos, né? Nós não estamos mais na década de 50. Além disso, eu acho que a percepção social sobre a saúde mental no Brasil, principalmente, ainda é muito rudimentar e muito leiga. Isso traz problemas nos quais as pessoas não veem esse tipo de tratamento como problemático, porque não conseguem ver as pessoas com problemas de ordem psiquiátrica como pessoas que passam por problemas mesmo. Muitas vezes é um problema de frescura para elas. Então isso traz consequências nas quais, ok, esse tratamento é muito forte, dói muito, mas pelo menos a pessoa vai tomar um choque de realidade, assim. Coisa que não é assim e não tem como uma pessoa ser submetida a isso. E não tem respaldo nenhum. Teoricamente, se você analisar publicações acadêmicas, estudos, você vê que são tratamentos que são, obsoletos, né? Sim. A próxima pergunta é da Cristiane Carvalho, que é da Theraplay, e ela fez a seguinte pergunta: qual a sugestão que vocês dão para aqueles que estão no ensino fundamental? Contar sobre o diagnóstico do pessoal da sala é uma boa? Como sobreviver ao colégio e conseguir fazer amigos? Então nós temos uma situação aí que eu acho que depende muito do contexto, e eu acho que o ambiente escolar, principalmente para o aluno que está dentro do espectro autista, que vamos ver, a maioria dos casos envolve muito bullying, agressões. Então eu acho que esse tipo de público, esses colegas, eles já não são muito receptivos, e o diagnóstico seria só mais um ponto a mais, talvez, de piadinhas. Talvez... e muitas vezes, às vezes até os próprios professores, eles lidam de uma forma pouco assertiva com relação ao próprio diagnóstico. Então eu acho que nesse ponto de vista é muito mais interessante a questão do diagnóstico ser trabalhada pelos pais com a direção da instituição. E isso ser pensado em métodos, conversado com professores, até isso chegar aos outros alunos. E como isso caminha geralmente diretamente com bullying, eu acho uma questão muito complexa. Eu realmente não tenho respostas. Eu vejo como algo que depende quase integralmente da instituição na qual o aluno está matriculado. Porque eu já vi lugares onde pessoas com diversos tipos de deficiência são muito acolhidas pela sala inteira, pelo colégio inteiro, pela diretoria, pelos professores, mas também já vi instituições onde pessoas com deficiências, ou às vezes pessoas neurotípicas, só que têm características estranhas, sei lá, uma cabeça muito grande, coisas que crianças vêm para fazer bullying, sofrem demais, sem ter nenhum tipo de auxílio da diretoria, dos professores, de outros colegas. Então isso depende muito do lugar. Porque eu imagino que, caso seja conversado com a diretoria, caso a diretoria aceite bem isso poderia sim ser trabalhado com professores, os professores trabalharem isso com os alunos, trabalhar o tema do autismo para tirar esse estigma, para mostrar quais são as características para as crianças se habituarem com isso. E mostrar a criança que se enquadra no meio como, olha, o Pedrinho aqui, ele é autista sim, ele tem tais características e coisas assim. E esse tipo de coisa que vocês estão fazendo com ele, de, sei lá, bater não pode acontecer. E, bom, um trabalho dos professores incisivo de mostrar que a criança tem sim que ser acolhida e esse tipo de coisa. Acho que caso isso acontecesse, seria ótimo para a criança, seria ótimo falar para todo mundo da escola que sim, ele é autista, porque isso quebra pontos de vista bem arcaicos sobre o tema e ainda auxilia muito a criança a se desenvolver socialmente. Seria ótimo.
Só que esse não é o tipo de lugar comum de se estudar no Brasil. Então isso depende extremamente da direção do colégio, dos professores. Porque existem diversos colégios onde o próprio professor faz bullying com o aluno. Ah, porque o Pedrinho ali não sabe responder pergunta, ele é burro pra caramba. Não, não é assim. Se houver a disposição dos professores e do colégio de ajudar, vale sim muito a pena de trabalhar o tema, de conversar com todos os alunos para tentar trazer uma receptividade ao aluno que pertence ao espectro. Seria ótimo. Mas isso vai de caso a caso, infelizmente. E nós temos a nossa última pergunta, que ela diz, é da Teraplay. Ela pergunta o seguinte: achei o máximo que o grupo de vocês se iniciou através da Tatiana, que é a nossa terapeuta. Juntos vocês se apoiam e se fortalecem. Só queria que todos tivessem essa mesma oportunidade. E realmente, do ponto de vista institucional, quantos alunos são atendidos, quantos alunos da Universidade Federal de Goiás precisam de atendimento e às vezes não conseguem porque a quantidade de profissionais não dá conta da quantidade de demanda, né? Eles têm um processo de acolhimento e aí eles vão focando nos casos mais graves, digamos assim, os mais urgentes, emergenciais. E isso é realmente preocupante, né? O tratamento médico, psicológico, psiquiátrico é caro pra caramba. E eu acho que isso também se reflete um pouco na condição econômica das pessoas diagnosticadas com autismo que eu conheço. Eu só conheço pessoas que têm uma condição razoável a boa, e os que conseguiram diagnóstico e que não são economicamente muito favoráveis, eles conseguiram por meio de algum programa, alguma coisa universitária. Então é realmente muito complicado. Nós só tivemos acesso a isso porque somos estudantes, teoricamente de classe média, de uma instituição de extremo prestígio, que é a Universidade Federal de Goiás. Mas uma pessoa que não é de classe média, uma pessoa que mora num subúrbio, que não estuda nessa instituição, estuda em qualquer uma universidade particular, não teria nenhum tipo de acesso que, às vezes, recorre a bolsas. Sim. E mal consegue pagar as mensalidades. Exatamente. É complicado. A pessoa só teria problemas sociais, assim como é bem comum que tenham, e não teria nenhum tipo de acesso à ajuda a isso. E os estudantes universitários já são a ponta do funil, né? Porque existem vários nessa idade que nós estamos que nunca vão entrar numa universidade. Eu acho que é muito difícil até que o Brasil saiba a quantidade de pessoas que são autistas no país, porque a quantidade de pessoas que têm acesso a psiquiatras para dar esse tipo de diagnóstico é reduzidíssima. Não chega nem perto de ser o ideal de pessoas. Quantas pessoas será que tem no país que tem noção de saber que são autistas? Muitas vezes só acham que são pessoas estranhas e excluídas socialmente por serem esquisitas. Não é assim. Nós tivemos muita sorte de sermos pessoas com acesso a isso. A minoria da minoria. Exatamente. Não é nem um pouco ideal que só nós tivéssemos acesso a isso. Eu gostaria que muito mais pessoas tivessem. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de perguntas e respostas. Se você tiver coisas a perguntar mais uma vez, comente aqui embaixo. Nós ficaremos bastante agradecidos e felizes em responder suas perguntas. Também gostaria de dizer para você assinar a gente no nosso canal e acompanhar as coisas que vão saindo de tempos em tempos. Vamos publicar alguns vídeos. E se você ainda não tem o costume de ouvir podcasts, tenta ouvir o Introvertendo. Procura a gente nas plataformas digitais. Nós estamos no Spotify, nós estamos no iTunes, nós estamos no Google Podcasts. Enfim, qualquer aplicativo de podcasts que tiver no mercado, você pode encontrar o nosso material e nos acompanhar nas redes sociais. Os comentários, eles vão ajudar bastante a gente edificar como vai ser o nosso formato. Agradecemos bastante por qualquer tipo de participação. Muito obrigado. O Luca é a única pessoa do mundo que usa a palavra edificar fora do contexto religioso. Existe no contexto religioso? É claro, edificar sua casa é a única expressão. Sério? Edificar sua vida, é. Meu Deus, eu não sabia não. O homem sábio edifica sua casa. Não, é a mulher sábia. A mulher sábia edifica sua família? Edifica o seu lar, alguma coisa assim.